culturalmente falando, quando uma pessoa se converte a partir da adolescência, não vai ter como ela ter alguns, não é pré-requisito, mas alguns traços culturais que uma criança que nasce na igreja vai carregar. E não há problema nenhum nisso, isso é um processo natural. Uma criança que não nasceu na igreja. E a adolescência é mais complicado ainda, porque é um período de formação intelectual, que depois perpassa pela juventude. E tem pessoas que acreditam que nós estamos em eterna formação, intelectualmente falando, e é verdade, estamos mesmo. E uma das coisas que a gente mais aprende, aqui você vai ver que esse meu papo tem total sentido com a palavra. Uma das coisas que a gente mais aprende enquanto criança cristã, só para saber, quem nasceu na igreja aqui, cresceu na igreja? Nasceu na igreja, ninguém nasceu, mas quem cresceu na igreja? Você nasceu no hospital. Amém? Crescendo na igreja, a gente aprende algumas coisas, e eu tenho certeza que quem cresceu na Assembleia de Deus, todos os domingos ia de manhã para a escola dominical. E a aula para a criança na escola dominical é peculiar demais. Ilustrações, a linguagem que as professoras usam, é tudo muito marcante para a criança. Você lembra de como era? Você lembra de como que funcionava? Claro que você lembra, porque marcou você, marcou sua infância. Sim ou não, igreja? Ora, uma coisa marcante dentro dessa mesma vertente que a gente está trabalhando aqui, são as histórias acerca de Jesus Cristo. A gente cresceu ouvindo histórias de Jesus. Multiplicação dos pães, ensinava na escola dominical. A cura do cego Bartimeu, escola dominical. Jesus andando sobre as águas, o desenho dele andando, escola dominical. Ou seja, nós vamos crescendo com a ideia histórica de Jesus, e aqui eu saio da introdução e vou para o texto. Nós crescemos com a ideia histórica de Jesus, e se a gente não perceber, se a gente se descuidar, a gente acha que é só isso. Ó, você está falando de uma coisa que eu aprendi quando eu era criança. Sim. Só que tem coisas que a gente aprende, que a gente absorve, e não é passado para a gente de forma errada, de maneira nenhuma. Só que em determinado ponto a gente ainda não tem maturidade total para absorver o que está sendo passado para a gente. Vou melhorar isso aqui. Tiveram coisas que você ouviu ao longo da vida, que você não ouviu errado. Era você que não tinha uma maturidade ainda ideal para aguentar o que você ouviu. Não te falaram errado, não trocaram as palavras, não quiseram aliviar para você, te falaram a real, só que a sua maturidade não permitiu aceitar que aquilo era a realidade para você. Só que aí a gente cresce. E novamente essas verdades batem na nossa porta. Só que agora a gente é adulto para aguentar. Aleluia. A gente criou casca, criou raiz. E as palavras agora, que outrora a gente não aceitava, agora a gente entende que ou é desse jeito ou a gente não vai dar certo em nada. Sabe por que eu falei tudo isso para depois entrar na palavra? Porque o que você vai ouvir aqui, você já cansou de ouvir. Mas Deus já cansou de você não aceitar. Quem está comigo diz amém. Nós vamos partir do seguinte pressuposto. Vem comigo para você não se perder, por favor. As histórias de Jesus que a gente ouviu, que a gente aprendeu, fazem parte de um conjunto literário chamado Evangelho. E quando eu falo conjunto, eu quero ser bem pedagógico para te falar uma coisa. Nos 3 anos que, por favor, responde. Nos 3 anos que Jesus andou na terra, ele era obrigado a curar algum cego? Ele era obrigado a multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão que nada tinha com ele? A única, entre aspas, obrigatoriedade do ministério de Jesus, a partir do momento que ele aceitou esse ministério, era morrer por mim e por você, e nos dar a vida eterna. Opa, peraí, então vamos lá.
primícia, coisa primeira, primordial de Jesus na minha e na sua vida, a salvação que Ele já deu. Tudo que vem depois me entrega uma grande verdade: no Evangelho e diante dele, eu nunca vou ser cobrador, sempre devedor. Vamos mudar mais uma coisa que a gente aprendeu? Não. Vamos reaprender o que a gente aprendeu? Não. Vamos aprender de novo o que a gente já aprendeu. Não vou mudar nada aqui. Sabe o que eu vou falar para você agora? Aguente. Não se trata de resumir a ideia do Evangelho em pedir algo que não tenho, mas é todos os dias você conhecer que eu recebi algo que eu não merecia e Ele me deu. Prosperidade eu libero sobre a tua vida em nome de Jesus, sim. A cura dessa doença que você está precisando também, em nome de Jesus, sim. Esse seu parente que está no leito, esse seu filho que está nas drogas, esse seu marido que está na bebida, tudo isso, sim, porque eu estou aqui, e altar é lugar de liberar isso. Mas uma coisa, você já recebeu que tem muito mais valor do que tudo isso aí: o direito de um dia ouvir: vinde benditos de meu Pai, para receber aquilo que está preparado para você. Você é muito mais rico do que você imagina. Você é muito mais bem sucedida do que você imagina. As coisas podem não estar indo conforme você planejou. O começo do ano pode não ter sido aquele que você planejou, mas Deus ainda está dizendo: o meu filho se entregou por você e o sangue dele te redimiu do pecado. E um jovem, grava isso aqui, precisava saber disso. Você sabe quem é? Você diz amém. Então me ensina, porque nem a Bíblia fala o nome dele. Se você não sabe quem é, diz amém. Amém. Um jovem anônimo. Deixa eu te falar uma coisa para você, não sei se você percebeu, mas os personagens mais, não que eles sejam os mais incríveis, mas aqueles que têm as falas mais confrontantes, eles geralmente são anônimos. Os personagens-chave, é igual quando você pega os pães e os peixes que foram entregues para Jesus. Até hoje, e eu tenho certeza que até a gente morrer, a gente não vai saber ao certo o nome de quem entregou aquilo para ele, mas estava lá. O nome de quem arrastou aquela pedra pesadíssima para que Lázaro saísse, está na Bíblia? Também não está. São coisas, são detalhes, mas estão ali. E se tirar, faz falta. Pessoas que são anônimas, mas pelo seu trabalho são reconhecidas. E se não tiverem lá, vão fazer falta. Otton, e agora? Jesus tinha saído da Galileia, passado pelo Rio Jordão. E quando ele passa do Rio Jordão, os mestres da lei começam a abordá-lo. Qual que é o assunto? Divórcio. Depois que eles começam a falar, fique tranquilo, não vou falar sobre isso agora. Depois que eles começam a falar sobre divórcio, conversar sobre divórcio, você conhece essa passagem, conhece de cor e salteado. Jesus ele começa a conversar com os mestres da lei. E depois dessa conversa, depois desse diálogo, quando Jesus se retira, porque perceba, gente, os mestres da lei, eles de tudo, no geral, falavam mais coisas que não tinham proveito do que coisas que tinham proveito. Só que aqui, quando esse diálogo é jogado na roda, eles estavam apresentando para Jesus uma necessidade. Repita comigo: necessidade. Otto, peraí, como assim necessidade? Me explica. Te explico, com todo prazer do mundo. 400 anos antes, 500 na verdade, antes de Jesus vir à terra aproximadamente, teve um homem chamado Malaquias que foi levantado. Tem um livro na Bíblia dele, ele é um profeta menor. Olha a necessidade. Quando Malaquias é levantado dentro de uma geração totalmente corroída, estava acontecendo o que se acontece muito nos dias de hoje: a ideia do amor sendo mercantilizado, colocado na vitrine. E dentro desse contexto, dentro dessa ideia, começaram a haver muitas separações. E da separação saem dois problemas:
órfãos e viúvas. Otto, peraí, como assim viúva sai disso? É porque na verdade já havia outro problema, da morte dos maridos. Os problemas se acumularam. Malaquias pregou e não adiantou. Passaram-se 500 anos, Jesus chega. Qual que você acha que foi o legado dessa sociedade para a época de Jesus? A rua cheia de órfãos e de viúvas. E aí Jesus começa a se desenvolver em cima da necessidade. Gente, a Bíblia tem resposta para todas as perguntas do mundo. E é através da sua boca que essas respostas vão ser ouvidas. O caos pode estar instaurado, a Bíblia tem resposta. A pandemia pode parecer estar incontrolável, a Bíblia tem resposta. Pode parecer que não tem mais jeito, politicamente então nem se fala no nosso Brasil. A Bíblia continua tendo respostas, e é através da sua boca que essas respostas serão ouvidas e divulgadas. E o jovem, enfim ele aparece. Jesus está abençoando umas crianças ali. Quando as crianças se retiram, aparece o jovem. Bom mestre. Adjetivo, bom. O que é que eu tenho que fazer para ganhar essa vida eterna que o Senhor está falando? Ô gente, vamos ser honestos, vamos ser sinceros. O que é que faz você sair de casa hoje? Vou pegar o dia de hoje, fez o quê? Uns 40 mil graus? De tarde. O que te move para sair de casa? Uma necessidade, sim ou não? Geralmente você procura conforto num dia como domingo, durante o dia. Procura conforto. Não há erro nenhum nisso. Trabalhou a semana inteira, está certo. O que pode? Doença, necessidade de emergência, às vezes uma oportunidade para quem está desempregado. Eu estou citando exemplos, mas na tua cabeça pode vir vários outros. Mas o que tirou esse jovem de dentro da casa dele? Uma necessidade de conhecimento. Ele queria conhecer, ele queria saber. Ele não ia voltar com R$1 a mais do que ele saiu da casa dele, mas ele ia voltar cheio do conhecimento que Jesus tinha para dar para ele. Está na hora de você parar de deixar se movimentar apenas pelo dinheiro. Está na hora de você parar de se deixar mover apenas pelas oportunidades, pelas portas abertas. Surgindo qualquer oportunidade de ouvir acerca das Sagradas Escrituras, apareça, venha, consuma, se alimente. Sabe por que o salmista vai dizer: guardar dinheiro? Não. Guardar oportunidades? Não. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a coisa mais preciosa. O jovem disse: eu não posso mais ficar nessa dúvida. Eu não posso ficar mais nesse caminho, nessa ramificação, sem saber para onde eu vou. Eu tenho tudo que você pode imaginar, todos os bens, todas as regalias, todos os confortos. Eu posso, mas hoje eu quero sair, porque Jesus tem que me ensinar a viver, coisa que eu não estou fazendo. Eu como, eu bebo, eu deito, eu levanto, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, mas Jesus, me fala uma coisa: como é que eu tenho que viver? Porque a vida tem que ser mais do que isso. Precisa ser mais do que isso. E eu posso te falar, a vida é mais do que isso. A vida que Jesus te deu é mais do que isso. Eu não te julgo não, nem devo, nem posso. Essa vida e essa rotina que o mundo nos impõe, massacra. Eu estou falando aqui para a maioria das pessoas que eu acredito que tem uma vida corrida. Quem olha para mim, para as viagens e tal, nem sabe que eu trabalho normal, que eu estudo normal.
Eu podia muito bem estar aqui sem dar o exemplo, falar para você, mas eu quero também dar o exemplo. Eu sei como é isso. É ônibus de segunda a sexta, lotado. Já citei o calor, não vou citar de novo, sou do Rio, não preciso nem fazer isso. Meu lugar já me entrega. São pessoas que a gente tem que lidar, que estressa. Ainda bem que na igreja não tem isso. É o cotidiano familiar, que talvez seja um dos piores, principalmente quando a família não é crente. E aí você chega num domingo aqui como esse, num culto maravilhoso como esse, aí Deus está dizendo, aí está. Aí você está perguntando, aí está o quê? Aí Deus está dizendo, aí está a oportunidade de você fazer mais do que isso que você está fazendo. Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui, legal? Os discípulos de Jesus, eu vou citar só algumas das perguntas deles. Mestre, nos ensina a orar. Vou citar outra. Mestre, quais serão os sinais do final dos tempos? Otto, o que você falou parece que não tem nada a ver com a mensagem. Vamos fazer agora a pergunta do jovem? Mestre, o que farei eu para ter a vida eterna? Agora vamos comparar? As outras pessoas chegando em Jesus. Pai, eu quero que os meus olhos se abram. Pai, mestre, minha filha está lá em casa. Não precisa ir lá não. Libera apenas uma palavra, que eu sei que ela vai ser curada. Mestre, se o Senhor tivesse vindo mais cedo, meu irmão Lázaro não teria morrido. Espera aí, gente, eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas um jovem que aparece uma vez só, que não era seguidor e nem discípulo de Jesus, a pergunta dele é muito mais sábia do que a pergunta dos pedintes que só queriam milagres que Jesus tinha para dar. Pegou? Pai, ó, eu estou torcendo para que a sua vida esse ano tenha começado super bem. E eu estou torcendo para que esse ano também dê tudo certo. Sabe por quê? Para que quando chegue no final do ano, não estou falando de todos, estou falando de alguns porque eu já vivi isso acontece. Você chegue diante do altar, olhe para Deus no sentido metafórico e diga: Pai, peraí, tem alguma coisa errada. 2022 foi lindo, o Senhor abriu a porta, não veio doença, não veio morte, não veio luto, não veio nada, está tudo indo nos conformes. Por que eu ainda estou vazio? Por que ainda parece que eu não estou sentindo nada? Aí Deus vai te dizer, porque está faltando uma coisa. Está faltando a vida que eu tenho para te dar. Eu te dei, o carro tu pediu, está aí, a chave de casa está aí, tudo. Pede mais uma coisa que eu estou louco para te dar. O que? A vida. Eu vim para que tivessem vida, e vida em abundância. Vamos falar uma coisa, olha só, qual que é a moral que se tira dessa passagem? O jovem é rico, perguntou para Jesus como é que ele faria para ser salvo. Jesus respondeu que ele tinha que dar tudo. Ele ficou triste e saiu. Moral, rico não entra no céu. Onde que você ouviu isso? Não discordo totalmente disso, mas eu quero te mostrar que tem muito mais lições num texto do que isso aqui. Sabe o que o jovem está me ensinando? Que até para pedir eu tenho que saber o que. Mestre, o que farei? Ele pergunta para onde eu tenho que ir. Ele pergunta o que eu tenho que comprar. O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que, olha só, eu não sei o que tem que ser feito, mas eu sei que quem tem que fazer sou eu. Esse ano de 2022 você não vai terceirizar nenhuma da responsabilidade que Deus te dá para os outros. Vai tudo cair no teu colo, você vai abraçar. Se tiver pesado, aguenta. Se tiver mais pesado, continua aguentando. Por quê? Porque se você aceitar as responsabilidades, os privilégios vêm junto com elas. Mandamentos com beleza. Te perguntar, Deus era obrigado a colocar promessa em cada um dos mandamentos, gente? Sim ou não?
Mas Ele colocou: o maior prazer é obedecê-lo, mesmo sem ganhar nada em troca. Mas já que Ele quer me dar, que a graça dEle me atinja o mais forte que possível. Quem está comigo diz amém. E agora, é o seguinte, eu sei que você já sabe, mas eu vou te falar. Guarda os mandamentos. Gente, Jesus era o que? Judeu. Ele respondeu como judeu que era: guarde os mandamentos. E foi citando, foi pontuando. Eu imagino a cara do menino: eu saí de casa para ouvir o óbvio. Eu saí de casa para ouvir isso que eu já sabia. Jesus, o negócio é o seguinte: tudo isso já tenho feito. E aí tem algumas pessoas que vão olhar para a passagem e vão falar que ele é arrogante. Quem obedece sabe que obedece, e não tem medo de testificar com a boca que obedece. Exemplo clássico da Bíblia: Rei Ezequias. Deus, peço-te agora que lembre que andei diante de ti em verdade. Espera aí, pelo amor de Deus, pedir para Deus lembrar de alguma coisa como se Deus pudesse esquecer. Quem obedece não teme em dizer que obedece. Vou repetir mais uma vez: quem obedece não teme na hora de testificar com a boca que obedece. Isso não é arrogância, isso é certeza de quem eu sou. Isso não é ser desumilde, isso é ter certeza da fidelidade que eu tenho diante de Deus. Isso não é arrogância, isso é ter muita convicção que eu sei no caminho onde eu estou, que eu sei onde os meus pés estão pisando, que eu sei da obediência que eu tenho, da fidelidade que Deus pode encontrar no meu coração. Tudo isso tem obedecido, tudo isso eu tenho seguido. E ele mentiu? Eu acho que não, porque ele era próspero. E para ser próspero, antes de tudo, tem que ser obediente. Você pensa, olha só, uma dica para a tua vida: a gente tem que pensar 1000 vezes antes de criticar uma pessoa que tem aquilo que a gente não tem, de criticar uma pessoa, uma família que tem um nível de prosperidade que a gente não tem materialmente falando, porque a obediência atrai prosperidade. Você quer? Obedeça. Ou até certeza, a Bíblia diz: está na hora de começar a atrair as bênçãos para a tua vida, em vez de correr atrás delas. Você vai ser um imã de bênçãos nesse ano de 2022. Todas elas vão parar na sua casa, no seu endereço, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Só obedeça e elas vão ser atraídas para dentro da sua casa. Aonde é que vai ser o ponto de encontro das bênçãos este ano? A tua casa. Elas vão se encontrar ali. Deus mandou a gente vir para cá para te abençoar, porque Ele tem visto o teu testemunho, tem contemplado a tua vida. Sorria, você está sendo filmado. Se alegre, Deus está anotando tudo que você está fazendo. Às vezes você pensa: ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Se ninguém está vendo, isso não é investimento. É assim, diante do altar, é assim. Quem está comigo diz amém. E aí Jesus vai dizer: tá bom, você obedece? Deixa eu te falar uma coisa. Vá. Mas eu pergunto para você: Jesus sabia que o jovem era rico? O jovem disse para Jesus que era rico? A Bíblia não mostra. Jesus diz: vá, pega os seus bens, dê aos pobres, depois volte e siga-me. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. A teologia é uma coisa muito boa. Eu recomendo aí para quem não estudou, estudar. Eu aprendi na faculdade uma coisa. A faculdade de teologia me ensinou muitas coisas valiosas, mas essa fez a minha mente
expandir. Alguns teólogos dizem que pelo original, pelo hebraico desse texto, e eu sou uma pessoa que evita falar isso, mas nisso eu tenho que falar para que você entenda o que aconteceu aqui. A palavra que Jesus usa na hora que ele diz seguir é a mesma que ele usa para chamar os seus discípulos. A palavra que Jesus usa para falar com o jovem dizendo: venda tudo que tens, depois você volta. Venda tudo não, dê aos pobres, depois você volta e me segue. É o mesmo apelo que ele faz para João, que ele faz para Pedro, que ele faz para Tomé. Então peraí, deixa eu entender, Otto. Você está me dizendo que esse homem aqui estava sendo chamado para ser discípulo? Sim. Teologicamente falando, é uma teoria, mas é muito provável. Se esse jovem tivesse aceitado a proposta de Jesus, ele teria seguido a Cristo, não como um dos principais discípulos, talvez não, mas como seguidor dele. Otto, o que você quer dizer com isso? Tem muita oportunidade que a gente perde no reino de Deus, simplesmente porque a gente não quer abdicar daquilo que a gente tem. Deus hoje parou em frente a você, do jeitinho que você está, com os dígitos que você está imaginando na sua conta bancária, tudo, e falou: me diz aí, o que você tem? Isso. Pegue aquilo ali, ó. Ah não, aquilo não, tentei esconder de você. Pega aquilo. Tem que ser Isaac. Tem que ser Isaac. Leva para cima, faz o altar e entrega ele para mim. Sabe qual é o versículo que mais me arrepia? Pai, toma essa vida aqui para louvor da tua glória. Eu vou terminar falando disso. Vamos deixar um pouco de lado as críticas que a gente quer fazer para o jovem rico. Coitado. Que Deus tenha dado outra oportunidade para ele. Eu quero falar com você. Otto, o que você tem para me dizer além daquilo que você já disse? Para de buscar a tendência diante da qual a humanidade tem apresentado. Vou dizer uma coisa para você: você pode não querer concordar de primeira, mas depois não vai ter como, não vai ter jeito. Essas pessoas com as quais você está andando, que não são cristãs, e que infelizmente talvez sejam, elas estão falando tanto dos interesses delas, tanto dos desejos delas, tanto dos sonhos delas, que você está começando a achar que os sonhos, desejos e interesses delas são muito mais valiosos do que do reino de Deus. Você está se deixando às vezes se corromper um pouco, porque as pessoas estão correndo atrás disso mesmo, daquilo que dá dinheiro, daquilo que dá fama, daquilo que dá privilégio, daquilo que dá prazer, e você ouviu tanto aquilo, você esteve tanto tempo naquele meio, não por sua culpa, você tinha que estar lá, que hoje você está olhando e está falando: meu Deus, e do que eu estou correndo atrás? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus escolheu esse segundo domingo do ano para te lembrar, terceiro, para te lembrar: a sua jornada pode ser longa ou sofrida, mas eu tenho algo para recordar para você. Guarde tesouros no céu, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não alcança. Quem quiser ganhar a vida terá que perdê-la. Meu Deus, que lógica é essa? É a lógica que o mundo não entende, mas é a lógica que você está vivendo e está dando certo até o dia de hoje. Vai parar por quê? O mundo tentou uma, duas, vai tentar até você morrer. Não abdique dos seus princípios, não negocie os seus valores, não entregue os seus pontos. Estava bom no início, está meio cambaleando no meio, mas o final dessa jornada, você sabe muito bem onde vai ser: no céu celestial. Dá para você ficar de pé com a permissão do pastor, glorificando o nome de Jesus?
Quem entendeu até aqui diz amém. Vamos fazer uma coisa aqui. 2 passagens bíblicas. Preste atenção, por favor. Uma eu li e a outra eu citei. Uma eu fiz a leitura e outra eu fiz apenas a citação. Bom mestre, que farei eu para ter a vida eterna? Citação, resposta: quem quiser ganhar a vida, perderá. Otto, Jesus não respondeu isso. Nessa passagem, realmente não. Mas o que ele disse para o menino? Vá, pega os seus bens e dê aos pobres. Quem quiser ganhar a vida, terá que Peraí, a vida do jovem então eram os bens que ele tinha. Você não entendeu. A vida toda dele era só aquilo. Você está olhando para o chão, está olhando para o seu dinheiro, está olhando para os seus status. Deus está mandando você fazer o seguinte, ó. E fazer o quê? Estou com nada. Exatamente. Sem nada você tem tempo para olhar para cima e lembrar que eu existo. Irmão, essa palavra queima no meu coração. Essa palavra arde na minha alma. Sabe por quê? Tem gente aqui que precisa voltar a viver. Teu salário no final do mês é bom, pagar as contas não tão bom, mas tem que pagar. Mas a vida não é só isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando grego. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você imaginou só uma página. O que Deus tem para você é um livro inteiro, assinado por Ele. Você imaginou só isso aqui, do que Deus está guardando para a tua vida esse ano. Se eu fosse você, tomava posse dessa palavra aqui, porque Deus sabe o quanto você tem pedido. Vida eterna, vida metafísica. Se eu não penso na vida de lá, eu não estou vivendo nem aqui. Porque se eu não penso na vida de lá, a minha vida aqui é só uma sala de espera para o fogo eterno. Mas se eu estou me preparando todos os dias, aleluia, se a minha expectativa é ouvir a voz do Mestre, se a minha ansiedade está voltada para ver a face do Cordeiro, todo dia eu levanto com um sorriso no rosto e falo: é mais um dia para eu viver. Eu não sou escravo mais do dinheiro, do sexo, da prostituição. Deus pode tirar tudo, eu quero só a tua vida em mim. Paulo na prisão, e eu termino agora. Você vai morrer, Paulo. Por que você está assim? Você não está triste? Você não está desesperado? É porque eu disse uma vez o seguinte: agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se eu tivesse triste, chorando, apavorado, sabe o que você ia entender? Que eu estou louquinho para ficar, que o céu para mim não vale nada e que aqui para mim está muito bom. Mas através do meu choro você entende a pressa que eu estou de encontrar com meu mestre, de abraçá-lo, de beijá-lo, de senti-lo nos meus braços. Por fim eu vou encontrar com ele. A igreja ainda almeja por isso, a igreja ainda deseja isso. Então, você pode ganhar tudo esse ano, mas também você pode perder tudo. Uma coisa não vai sair do teu coração: as palavras de vida eterna. Aplauda o nome de Jesus o mais forte que você puder.